Peraí. Antes de você começar a escutar esse episódio, já deixa seu like, se inscreve no nosso canal e ativa as notificações para receber um episódio novo toda semana. Apenas mais uma narrativa de como o amor gradativamente acabou. E começamos assim a sexta one-shot dessa temporada, até que o fim nos separem da Autumn's Jean. 망설인다는 걸 알아. 진심을 말해줘. Como falamos, nesse episódio iremos ler Até que o Fim nos Separe, uma one-shot escrita pela Autumn S. Jean. A fic está disponível no Wattpad e o link estará na descrição do episódio. O chip principal é Vimin sem side chip. As principais tags da ficção: Angst, Breakup, Destiny, Marriage, Songfic e 12 Cosmos. Então, devidamente apresentados, vamos ao episódio de hoje. Para você que chegou agora no nosso podcast, eu sou a Randy. Eu sou a fanfiqueira e esse é o Armcast. Um podcast inteirinho para ler e se divertir com fanfics do BTS. Durante cada temporada, nós lemos uma long fic finalizada, comentamos, rimos e, claro, surtamos. Você pode participar dos nossos episódios marcando nosso perfil oficial no Twitter, @ArmFixPodcasts, ou usando a nossa tag, #Armcast. Os comentários do Twitter sempre aparecem por aqui, então vem conversar com a gente. E esse podcast se tornou possível graças à plataforma Anchor. Se você não conhece, é um aplicativo super fácil de usar, onde você grava, edita e distribui os seus podcasts nas principais plataformas de streaming, como Spotify e Apple Podcast. É bem legal porque, além de ser uma ferramenta gratuita, você pode monetizar seus podcasts de maneira fácil e rápida, sem se preocupar com um mínimo de ouvintes. Resumindo, é tudo que você precisa em um só lugar. Faça o download agora do aplicativo Anchor, disponível tanto nas plataformas do Apple Store quanto na Google Store. Ou acesse anchor.fm e comece já seu podcast. Pausa para eu falar que quase falei Destiny's Child. Já tá na ponta, assim, eu tive que segurar, sabe? Porque assim, Destiny pra mim é só Child. Tá, acabou, não tem outro. É Say isso. my name, say my name. Eu com 12 anos escutando essa música e me sentindo, sabe? Maravilhosa, gente. Girl power total. Sim, nossa, Destiny's Child é muito girl power, cara. Bom, gente, a gente tá tentando fazer nesta temporada sofrimento, dar uma aliviada. E hoje Bom. estamos na segunda-feira do sofrimento, porque estamos trazendo mais um one shot de Angst. Exatamente, É. assim, a gente, vocês já sabem que a gente é cada linha de ente, que a gente gosta de escrever ente, que a gente gosta de ler ente. Então, assim, nada mais justo, né, do que a gente trazer histórias de ente de todos os ângulos possíveis que a gente puder, né? Todas as one-shots que a gente puder. Não, brincadeira. Mas, assim, a história de hoje que a gente está trazendo para vocês, que é Até que o Fim nos Separe, é uma história que ela passa por temas que a gente já falou nessa temporada, como, por exemplo, o ente, término de relacionamento, mas de um jeito um pouquinho diferente e um pouquinho menos tradicional do que a gente está acostumado a ver. Isso. A gente acompanha nessa pequena one shot, que ela é bem curtinha, um casamento que está acabando por falta de amor, falta de cuidado, né? Então a gente tem aí uma história contada pelo ponto de vista do Jimin, né? O Jimin, ele é um cara que se esforça muito, né?
mas ao mesmo tempo ele tá vendo que não tá mais valendo a pena fazer esforço porque não tá tendo retorno, né? Exatamente. Então, é esse desmoronar de relacionamento que é um pouquinho diferente, né, do que geralmente as pessoas, do que a gente vê as pessoas trabalharem, né, que geralmente é uma traição que acontece, é um fato que interfere no relacionamento daquelas pessoas. E aqui a gente vê muito esse fim de relacionamento que é porque o amor acabou, né? Porque as duas pessoas já não se encontram mais, né, no mesmo, digamos assim, no mesmo degrau, né, em termos de afetividade. Porque aqui o Jin ainda tenta, o Jin não, desculpa, o Jimin, ele ainda tenta muito se fazer presente na vida do Taeyeon, tenta salvar o relacionamento deles, né, e o Taeyeon já não está mais nesse degrau, ele já se afastou do Jimin. Então, você não vê o Jimin, né? Porque a gente está vendo isso do ponto de vista do Jimin, o Jimin já não vê mais o esforço, né? Por parte do Taeyeon de manter aquele relacionamento vivo, um relacionamento completamente morno, né? Morto, que já está ali pelos seus últimos suspiros, né? Assim, eu acho que um ponto alto dessa fanfic é a forma como é demonstrado essa frieza, né? Esse afastamento pela forma como ela é contada, né? Então, a autora, ela conta numa linguagem mais lírica, ela utiliza muitas metáforas, né, no decorrer da história também, assim, usa mais uma linguagem... Em vez de uma linguagem literal, ela usa a liberdade poética para mostrar, ela vai mostrando esse sentimento pelas descrições da casa e pelas comparações que isso tem também com relação ao relacionamento, ao casamento. Tem uma parte que eu gostei muito. Faz tempo que a gente não lê quotes, né? Vou fazer um quote aqui para mostrar para vocês do que eu tô falando sobre literatura poética. O amargo de sua indiferença, assim que seu gosto encontra o meu, queima ao descer pela minha garganta, no que engulo a farsa que ambos pretendemos acreditar, inutilmente. A morte é só um mau presságio para a separação quando o divórcio vem em sutilezas, amarelando os retratos coloridos assinados com corações rosados feitos por mim nas linhas que rubricam o nome dele. Então, tipo, você vê a questão da separação deles numa questão mais lírica, né? Não é uma coisa tipo, nossa, o Tae não gosta mais de mim. Exatamente. Eu acredito que isso também venha uma parte do fato dessa fic ser uma songfic, né? Nas tags da história, a autora coloca Tolerated, que é uma música da Taylor Swift, que foi lançada agora num dos últimos álbuns dela, nesses mais recentes, e que quando a gente vê a letra, a gente vê muito desse liricismo também presente, né? Mas há muita dor, né? Então, a música que inspira a fanfic, ela carrega o mesmo liricismo e a mesma dor, né? Que é uma dor, digamos assim, não é uma dor que tem ali alguém te fazendo um mal direto, alguém ali enfiando uma faca no seu coração, mas é como se fosse, porque há a dor do vazio, né? A dor de você perceber que uma pessoa que te correspondia não te corresponde mais, de você perceber que onde antes havia amor, agora existe indiferença. E que, literalmente, né, como a música fala, a outra pessoa que você ama tanto só te tolera, né? E o Jimin fala isso também na fanfic, né? Que ele passou a perceber que o Taeyeon só tolera ele ali naquele ponto, né? Então, é muito doloroso você perceber, você ter essa percepção dentro de um relacionamento, e a gente acaba por sentir essa dor do Jimin, né? O tanto que ele está se sentindo esquecido, o tanto que ele está se sentindo renegado, digamos assim, né? Por alguém que ele acreditou que o amava tanto quanto ele amava aquela pessoa, que no caso é o Taeyeon.
Porque esse fim desse amor não é, ele é um fim de amor unilateral, né? Na verdade, o Jimin, ele ainda ama o Taeyeon, né? Mas ele vê que não tem mais salvação, não tem como lutar por um relacionamento que, né, só um gosta. Triste. Triste. Sim, exatamente. Quando o amor acaba só para um dos lados, o outro sofre muito, né? Porque você fica se perguntando aonde foi que você errou, aonde foi que você fez alguma coisa que aquela pessoa deixou de te amar, mas muitas das vezes é justamente o que Taeyeon fala. Foi fácil amar o de mim, foi fácil sentir todos aqueles sentimentos, até o ponto que não era mais, até o ponto que aquele amor não fazia mais sentido para ele. Então foi tão rápido para ele se apaixonar pelo de mim, como foi rápido se desapaixonar. Então, assim, é muito duro, né? Quando a gente. E assim, lógico, a gente tá vendo aqui pelo lado do de mim, mas também é duro do lado da outra pessoa que tá ali e tá tentando, às vezes, não demonstrar que o amor acabou, mas é inegável, né? Então é um término muito triste, muito dolorido. E é um angst do bom, né? O angst que a gente gosta. O angst que, como Sofrimento. Exatamente, como a Randy gosta de dizer, é para você que tá morto por dentro sentir alguma coisa. Não sou eu que falo. Quer dizer, eu repito, mas eu vejo muita gente falando que quem gosta de angst está morto por dentro, e assim, né? Assim, não estou morta por dentro, mas gosto de sentir uma emoção forte. Exatamente. Eu tô mais ou menos morta por dentro, então eu gosto de sentir essas emoções também. Mas eu acho que quanto mais dando papel de velho, quanto mais velho você vai ficando, mais mais emocionante vai ficando, né? Tipo... Sim, porque é isso, né? Você vai se envolvendo nessa. Você vai. Eu acho... É o que a gente já discutiu. Quanto mais velho você vai ficando, você vai vendo outras relações e você vai vendo outras coisas na vida, e as coisas deixam de ser Não é que a gente não goste da coisa linda, fofinha, romantizada, e você fala assim, nossa, a vida é linda, o amor dá certo. Mas é que você passa a querer ler coisas que são mais reais também. Então, coisas que acontecem de fato e que doem, né? Então, a gente está aqui para isso, para fornecer conteúdo para quem, como a gente, está querendo ler esse tipo de coisa. E assim, eu acho que vale ressaltar também que essa fanfic ela é escrita por uma autora bem nova, e também para mostrar, para demonstrar que isso não tem relação. Eu sempre reforço isso, porque às vezes dou carteirada de velha, mas eu não acho que você precisa ser velho para escrever coisas que são mais maduras, assim, uma história mais madura, porque nessa história que a gente vê é um relacionamento mais maduro, eles tratam a forma de uma forma muito educada, fria até, né? A relação desse final não é uma coisa muito passional, vamos dizer assim, né? Há um desligar, né, das partes. É um desligar e um desligar muito maduro, né? Tipo, muito que a pessoa, que o Jimin aceita a situação que ele está vivendo ali, né? Porque ele já é uma pessoa, que eles já são um casal já adultos, né? Ou seja, eles sabem lidar com isso porque eles já passaram por experiências, vamos dizer assim, né? Tô ficando, né? Teorizando. Mas assim, mas isso para ressaltar que isso não tem muita relação. Eu sempre falo que a fanfiqueira sempre reforça que eu gosto de angst, essas coisas, mas eu acho assim que, no geral, eu sou uma pessoa muito meio a meio. Eu gosto dos dois, acabo que eu me interesso, que nem a gente estava falando, quando a gente fica mais velha, a gente se interessa por coisas mais reais, né? Mais slice of life, mais tipo, dramático mesmo, né? Então... é isso, gente. Fica aí nossos comentários. Eu não vou falar mais, porque como a fanfic é curtinha, vocês vão ter que ir lá conferir. Eu só queria acrescentar que a gente já discutiu isso aqui nessa temporada, sobre essa questão de idade e temas. E o que eu entendo é que
Não é que não há capacidade, muito pelo contrário, como vocês estão vendo aqui, essa Não. fanfic, ela é fabulosa, muito bem escrita, e a autora é mais nova. Então, a capacidade, ela não está relacionada com a idade. É lógico que o que a gente vê mais comumente é que pessoas mais novas vão tratar de outros temas e pessoas mais velhas vão tratar de outros temas também. Mas isso não está ligado pela idade, simplesmente pelas coisas que você tem vontade de contar. Então, é muito mais pela vontade do autor de contar uma história do que pela experiência ou pela idade dele em relação àquele tema. Então, se você está aí nos ouvindo neste momento e está assim, meu Deus, quero escrever um Ent, mas tenho 16 anos, escreva. Vai lá, joga seu coração. Tenta. Uhum. Ah, eu tenho 42 e quero escrever um romancezinho fofo, água com açúcar? Sente, escreva. Não se esqueçam que a vencedora do Oscar desse ano, a Chloe Zhao, é fanfiqueira também e escreve fanfic até hoje. Então, assim, cara, se joga. Se joga. Se joga, escreva o que você tem vontade e seja feliz com as suas fanfics. Esse é o nosso recado Isso dessa mesmo. semana. Uhum. Terminando esse recado, ainda falando da ganhadora do Oscar, como que é o nome dela? A Chloe Zhao. Ela ganhou o Oscar a por Chloe. Nomadland. Isso. Ressaltar que o mundo da fanfic, o Ficdom, é um mundo literário experimental onde você pode fazer o que você bem entender, experimentar gêneros, experimentar formas de contar histórias novas. Ela, justamente por ser 100% online, né, vamos dizer assim, elas são publicadas online, então elas têm elas não têm, como que eu falo? Me perdi, desculpa, deixa eu voltar. Por elas serem nativas do mundo online, né, elas têm esse âmbito assim, de você poder ir lá e experimentar coisas novas, e foi o que essa autora fez também com relação, porque essa fanfic é do 12 Cosmos. Então, é isso que a gente fala, né? O mundo literário, ele se tornou muito restrito, né? Então, as editoras mais publicam o que elas querem vender do que a expansão criativa do mundo, vamos dizer assim, em contar histórias. E o mundo do Ficdom, né, é um mundo onde você pode experimentar. E esse experimentalismo fez com que a Chloe ganhasse um Oscar no final das contas, né? Porque ela teve aí os anos dela de fanfiqueira. Ela escreveu muito. Ela tem ainda, né? Ela porque tem, ela falou... não, mas assim, ela teve esse exercício desde sempre de tentar coisas novas. E aí fica também o que eu sempre falo para fanfiqueira, e o que eu vou deixar aqui para vocês, que vocês não terem medo de procurar novos ângulos para contar a história. Entendeu? Se você quer contar a história, se você quer contar a história no ponto de vista de um objeto inanimado, que já existe algumas coisas assim, já existe uma fanfic assim, que eu sei também, colocar outros pontos de vista, outras formas de contar a história, o Ficdom te dá essa liberdade de você usar a sua criatividade mesmo na hora da escrita, e quem sabe no futuro não ser uma próxima Chloe, né? Uma próxima ganhadora do Oscar. Exatamente. Por causa disso. Até porque para ganhar Oscar não precisa parar de escrever fanfic, tá bom? Porque ela mesma disse em entrevista que ela não parou de escrever fanfic. Ela só não contou o user dela e para qual fandom que ela escreve, mas que ela continua escrevendo fanfic, ela continua escrevendo fanfic. Isso foi um tapa na minha cara, que uso minhas coisas como desculpa para não escrever? Foi um tapa na minha cara. Pois é. Então é isso, se joguem, independente de idade, de experiência, façam as fics de vocês acontecerem e tragam trabalhos lindos para que a gente possa ler aqui no podcast, assim como a nossa queridíssima Lia fez com essa fanfic, que tá maravilhosa. Confiram, vão nos links da nossa descrição e deixem todo o amor do mundo para ela, porque essa fic tá, ó, chef's kiss. É isso aí. Vamos continuando, então fiquem agora com a entrevista com a Lia.
pro comeback? Nossa, eu tô demais. Eu não sei. E assim, eu eu não nem sei se sei é o que esperar dessa vez, né? é o seu segundo? Não, eu nem sei qual é o meu. Eu acompanho eles desde 2018. Ah, então você tá junto com a Randy. É, talvez Faz até tempo. antes. Eu entrei assim que tinha saído o Love Yourself Her, da época de DNA ainda. Hum. Eu não posso falar que é o meu primeiro comeback, porque eu fui entender o que era um comeback, tipo, 2 CDs depois, entendeu? Então, acho que eu só acompanhei primeiro o lançamento mesmo, foi o Persona. Eu já conhecia ele, tem já um tempinho. escutava as músicas, mas eu só fui entender todo o conceito do K-pop com o bonde andando. É muito complexo, né? Ainda tem coisas assim que eu não Uhum. entendo. Já faz um bom tempo. Porque tem uma linguagem própria, né? A gente até brinca aqui, porque, por exemplo, eu sempre conto essa história porque é muito emblemático, assim, quando a gente bateu 2K de plays no Spotify, a gente fez uma live. E foi aí que meus pais, assim, nessa época mais ou menos, que eles descobriram o que era o podcast mesmo e tal. E, enfim. E aí eles quiseram, tipo, eu falei que eu ia fazer uma live com a minha amiga, eles quiseram ver e tal. Eles não aguentaram assistir 5 minutos. Eles falam assim, elas estão falando uma língua que é português, mas eu não entendo o que elas estão falando. Não é português, é uma língua própria. É uma língua porque própria. É uma mistura, na verdade. A gente inventou uns termos que são em português, uns termos que são em inglês, mas são abrasileirados, tipo. Ai, tipo, Nanjuna. Tipo, Yonguina. Foi a que minha mãe ficou, gente, mas que porra é Yonguina? Minha mãe indignada. ai, ai. O que Tá essa mexendo garota com tá droga? Não, e o bom é porque assim, eu Essas moro meninas- num. Essas meninas estão falando em código, elas estão mexendo com droga. Estão mexendo com droga e elas se conheceram pela internet, então tem um negócio errado, né? Que é isso, tipo, eu sou aqui Nossa, exatamente. eu sou aqui de Brasília, a Randy é lá do sul, sabe? Então, assim, tipo, vários quilômetros de distância. Imagina, eu chego pra minha mãe e falo, mãe, então, eu tenho uma amiga que mora no sul do país e a gente faz um podcast junto. Que a gente resolveu fazer durante a quarentena. Sim, muito que bem bom. doidas. Muito que bem. Mas meu, compartilhando essas histórias de terminologia, eu lembro que uma vez eu deixei meu computador aberto, ou eu deixei o meu WhatsApp web aberto no computador do meu pai, alguma coisa assim, não sei. Aí ele virou e falou assim pra mim, viu? Porque eu tenho mania de marcar os números, tipo, salvar os contatos das pessoas por categoria, né? Aí a categoria das meninas do fandom é a Army, claro, né? Tá lá Army e o nome da criatura, né? Do lado. Aí o meu pai falou assim, viu? O que é esse negócio de exército? Daí eu falei, relaxa, pai, não é o que você tá pensando. É outro rolê, as minhas amigas e essas coisas. E a gente se conheceu por gostos em comum e essas coisas, porque até eu explicar pro meu pai todo o rolê ia ser muito demorado. Eu expliquei desse jeito que foi mais fácil. Mas tipo, a gente fica falando em código, e aí assim, né? Tipo, as pessoas ficam, quê? O que você tá falando? Sim. É muito engraçado. Não, e aí quando você entra também na coisa da fanfic, né, é outro universo, ainda mais específico, né, porque aí tem as coisas, tem os chips, tem, enfim, as tropes, né, que a gente ama. Então... Mas assim, eu tava pensando que tem muita terminologia nas fanfics hoje em dia, que elas têm os seus nomes, vamos dizer assim, seus codinomes, essas coisas, realmente para tipo, só quem entende do rolê entender o que você tá falando.
Tipo, e vocês conversarem e as pessoas em volta ficar totalmente assim, away, né? Tipo, boiando. Tem mais terminologia dentro, né? Aham. A gente nem repara, mas tem bastante, né? Tipo, chip, smut, que mais? Trope. Tipos, né, das fanfic, one shot. Os tipos, os gêneros da fanfic são até diferentes, as terminologias são diferentes da literatura normal, né? Além de falar da one shot que a gente está comentando hoje, né? Estamos recebendo aqui a nossa querida autora, né? A mente pensante por trás dessa história maravilhosa, que é a nossa querida Lia. Seja muito bem-vinda, Lia. Oi, gente. Eu tô muito feliz de estar aqui hoje. A gente que tá feliz que você topou participar. A gente vai aproveitar esse momento para saber um pouco mais sobre o que inspirou essa one shot e seus projetos como fanfiqueira. E eu queria fazer um adendo que é a fanfiqueira mais novinha que passou pelo nosso podcast. É a nossa máquina do podcast, né? A máquina do podcast, gente, porque fanfiqueira tem todas as idades, né? Exatamente, é o que a gente sempre defende aqui. Fanfic boa, bem escrita, bem feita, não tem idade, gente. A gente tem que valorizar todos os escritores de fanfic. E é por isso que aqui a gente fala de todos os chips, fala com todas as idades, não é mesmo? E, gente, pelo amor de Deus, ela é a mais nova, mas assim, vamos combinar, né? Que história densa que a gente leu hoje, né? Que a gente tá comentando hoje. Então, assim, Lia, conta pra gente um pouquinho mais de onde é que veio a inspiração dessa fanfic. Eu vi que, assim como a fanfic que a gente leu na semana passada, a sua também fez parte do projeto 12 Cosmos, né? Isso. Olha, até que eu fui no Separe e veio até mim num susto mesmo, sabe? Como um insight. E me veio uma situação tão cotidiana que eu nem me lembro exatamente quando. Só daquele sentimento muito pesado de precisar colocar tudo em palavras antes que se perdessem na mente. Porém, tudo só aconteceu por uma brincadeira com uma amiga minha, a Bruna, enquanto nós estávamos escutando o Evermore, um dos últimos álbuns da Taylor, só que ela não parecia estar curtindo tanto quanto eu. Aí eu propus que ela escolhesse uma das canções para eu desenvolver alguma coisa acima delas. E aí aconteceu. Ai, que legal! Então, além de tudo, é uma songfic. Tava falando assim, então ela fez uma fanfic pra salvar, tipo, pra juntar, segurar a mão da amiga e falar, não, você vai continuar nesse fendo aqui comigo, sim. Você vai continuar escutando o Taylor. Meio que misturou um pouquinho dos dois mundos, né? BTS e Taylor. Diga-se de passagem, né, que temos uma outra pessoa que gosta muito de Taylor Swift na conversa, né? Ai, como é que eu começo a explicar, assim? É seu momento, seu momento. O meu momento chegou. Não, porque, assim, eu acho que a Taylor, assim, pra mim, eu até tava falando hoje com a Sally, inclusive. A Taylor, para mim, ela vai muito na vibe da Adele. E elas contam histórias, né? Elas fazem a fanfic delas através da música, né? Então, acaba que você escuta aquela música ela tem uma carga emocional tão forte, tanto pela letra quanto pela melodia, né? Você consegue realmente visualizar toda uma história, né? A partir daquela música ali. Eu tô até abrindo aqui a letra, porque agora eu fiquei curiosa. Se eu não me engano, é Tolerated, não é? Que tá até Isso mesmo. nas tags da FIC. E aí eu fiquei curiosa, que eu quero ver a letra agora. Mas é isso, assim, elas costumam passar, né? E acho que tem uma passagem aqui, inclusive, que é bem interessante, porque ela fala assim: eu espero na porta como se eu fosse apenas uma criança. Uso minhas melhores cores para o seu retrato. Arrumo a mesa com as coisas chiques e observo você tolerar isso.
Se está tudo na minha cabeça, me diga agora. Me diga que entendi errado de alguma forma. Eu sei que meu amor deveria ser celebrado, mas você o tolera. E eu acho que é isso, né? A história toda ela gira em torno disso, do Jimin, notando que o casamento dele com o Taeyeon não é mais a mesma coisa, porque o Taeyeon passou a o tolerar, né? Eu acho que é isso que você quis dizer quando você falou sobre esse sentimento forte que veio. Foi exatamente sobre isso que eu queria tentar transparecer, né? Porque, de certa forma, o Taehan, não que ele tenha sido imparcial em relação a isso, mas sim era aquele sentimento de estar na zona de conforto, sabe? Exatamente como ela fala. Então, eu queria tentar transparecer mais um pouquinho disso. Sim, e realmente parece que ele tá tolerando, né? Até o ponto que ele joga, assim, ele quase que ele solta tudo em cima do Jimin, que realmente ele amava ele, era louco por ele, até ele não ser mais, né? Pois Isso. é, ele começa a focar em outras coisas. Mas eu queria dar um highlight aqui do seguinte, porque geralmente a gente vê muita história assim, até a gente falou nessa temporada mesmo sobre um casamento que acabou, mas por uma traição, né? Não é tão comum assim a gente ver histórias sobre amores que simplesmente acabam, né? Assim, ninguém errou, ninguém fez nada de mal para o outro, ninguém traiu, ninguém sacaneou, não foi nada disso, é simplesmente um amor que acaba, né? Então, isso foi difícil de escrever, e assim, passar esse sentimento foi difícil para você? Ou teve outro ponto que foi mais difícil de colocar em palavras? A parte mais difícil foi tentar colocar em palavras os sentimentos do Jimin na mesma intensidade que chegavam para mim, porque como autora eu senti toda a tristeza dele, o medo, a dor. Então a carga emocional para conseguir desenvolver até que o fim nos separe foi muito pesada. Tanto é que eu até levei um tempo maior para conseguir terminar do que o habitual, porque constantemente eu tinha que dar um tempo para conseguir fazer a história continuar fluindo. E assim, ainda falando sobre história e sobre a questão da forma como você colocou os sentimentos ali, né, na descrição, essas coisas, eu fiquei um pouco curiosa para saber, assim, a Lia, ela coloca de uma forma muito lírica, de uma forma muito, muito bonita as frases. E eu queria perguntar para você, Lia, quais são as suas, se você tem referência, se você tem alguma, vamos dizer assim, inspiração para que venha esse tipo de literatura para você, assim. Porque a gente sabe que literatura é muito de referência, né? A gente tem as nossas referências, coisas que a gente gosta de ler, de assistir. E eu fiquei curiosa, daí eu queria perguntar para você, Lia, diga. Assim, eu escrevo, mesmo que eu ainda seja bem novinha, eu escrevo desde criança, mas tudo começou quando eu achei os livros da minha mãe sobre poesia pela casa mesmo. E acabou que eu me interessei. E quando eu publiquei a minha primeira fanfic, no meio, assim, do Wattpad, eu tive muita motivação com a Jotinha, que a Alteza já citou ela também. E ela foi um papel muito crucial para que eu conseguisse achar o meu estilo de escrita, porque ela foi uma das primeiras pessoas que deu atenção às minhas palavras. Então, ela é uma pessoa assim que eu tenho muita base para continuar a escrever. Que legal, nossa, muito legal. Então, isso também para incentivar o pessoal, que a leitura de livros também ajuda, né? Então, no seu caso, você teve mais referência aí, além das outras escritoras de fanfic, também os livros de poesia.
que legal. Muito legal, sério. Eu acho isso legal, né? Porque, assim, como a gente já falou aqui, a gente já falou aqui em vários momentos que cada escritor vai ter o seu jeito de escrever e vai ter a sua assinatura pessoal, né? Lógico, tendo em vista que ele está fazendo algo dele, né? Sempre que a gente está fazendo algo nosso, a gente vai imprimir a nossa característica, a nossa assinatura pessoal. E uma coisa que eu observei é que justamente a sua assinatura ela é muito poética, né? Então, assim, dá para ver muitos traços de poesia, e eu acho que até por isso você conseguiu encaixar tão bem, porque uma songfic, uma música, ela não deixa de ser uma poesia, né? Ela não deixa de ser um poema cantado. E você vai refletindo, vai misturando essa poesia com o seu estilo pessoal, que já é bastante poético, e traz isso na história de uma forma muito forte, né? Eu acho interessante a forma como você descreve, principalmente porque o Jimin, ele sente tanto, mas ele sente tanto que, de certa forma, também eu parei para pensar o quanto que porque é uma coisa que a gente passou a discutir aqui há alguns episódios atrás, sobre formas de amor, né? Cada um tem a sua forma de amor, a sua forma de demonstrar amor. E nesses amores que se acabam, muitas das vezes é por uma incompatibilidade dessa forma de amar. Então, aqui a gente fica olhando muito pelo lado do Jimin, né? Lógico, a história é contada do ponto de vista dele, que estava tão louco e desesperado por amor que ele ficava ali, né, esperando o Taeyeon na porta e tratando eles como se ele fosse um herói voltando da guerra. Mas até que ponto, do lado do Taeyeon, ou se de alguma forma, né, até que ponto, ou se, né, esse amor do Jimin que entregava demais e que buscava demais a presença do Taeyeon, não foi também a razão pelo qual o Taeyeon foi deixando de estar apaixonado pelo Jimin, né? Que aquilo de alguma forma o sufocou. Foi isso, ou do lado do Taeyeon existiram outras razões, né? Porque aqui a gente gosta de saber o que aconteceu por trás, né? Além do que está escrito. Teorias, a gente é fofoqueira. Quer dizer, a gente fofoqueira quer saber não, mais. A gente é historiadora. É diferente. A gente quer bônus. A gente quer bônus de história. A gente quer entender o que compõe o universo. Bom, o Taehan, ele é um personagem com um caráter muito forte. E, assim, ele sempre pensou que tudo que acarretou ao fim foi o fato dele sempre ter amado muito desde o início, que chegou um ponto que ele já estava tão habituado, tão acostumado a amar, que ele foi esquecendo que ele amava, que ele tinha que amar, por conta desse sentimento estar presente durante a vida dos dois por muito tempo. Então, ele mesmo diz que foi fácil amar o Jimin no primeiro momento, mas acabou que foi muito fácil deixar de amar também por causa dessa rotina dos dois. Assim, essa fanfic, ela foi feita especialmente para 12 Cosmos, que é um projetinho aí é um projeto bem legal da Gaia de one shots. E eu queria perguntar para Lia, o que você mais gosta em relação a escrever one shots? O que eu mais gosto, nossa, sem sombra de dúvidas, é poder mudar de assunto, o cenário e até mesmo os personagens, sem ter que me preocupar com os compromissos que eu teria com uma long fic, por exemplo, né? Porque eu me sinto mais livre em poder criar um universo que eu não tenho que sofrer muito para me despedir, já que meu contato com ele foi menor. Você tem problemas para se despedir das suas fanfics, long fics? Eu tenho problema no compromisso de escrever sobre o mesmo assunto por um determinado período de tempo. É difícil, né?
É complicado. Eu acho que eu só fui desenvolver esse negócio depois de muito tempo. Quando eu comecei a escrever, eu também tinha muita dificuldade. Mas eu acho que é uma questão tipo de treino também. Assim como começar a escrever e escrever por bastante tempo, planejamento de história também é um treino. Eu ainda tenho muita dificuldade de me despedir, assim, de dizer tchau, assim, de escrever os últimos capítulos, assim. Sempre travo tipo, uns 3 meses sem escrever. Desculpa, gente. Aquelas, né? Perdão, galera. Eu tô com uma história aí que Perdão. nunca terminou. A fanfiqueira está no começo desse processo, né? A fanfiqueira está começando a se interessar por escrever coisas mais longas e planejar essas coisas, né? Não, na verdade eu sempre gostei. Eu tomei coragem agora, né? Então, digo, você está no começo eu digo no começo desse processo de retomada, né? De retomar, assim, de escrever long fic. Aliás, a primeira fic que eu escrevi no fandom, eu tirei ela do ar, era uma long fic. E eu concordo com a Lia, assim, essa coisa de você Chorando. terminar... KKK. Essa coisa de você poder finalizar a história é muito boa, né? Assim, de você se livrar, não é se livrar, mas não ter esse compromisso, né, de continuação, de você poder simplesmente contar aquilo que está na sua cabeça e não ter que estruturar todo um contexto, né? Às vezes, lógico, tem one-shots fantásticos que as pessoas colocam um mundo, né? Como a Lia mesmo colocou, ela colocou um mundo de sentimentos, sabe? Toda uma história de um casamento inteiro numa one-shot só. E isso é muito difícil, né? Mas, ao mesmo tempo, existe do lado do escritor, né? Do lado de quem está escrevendo, esse alívio, né? Que quando você termina, né? Terminou aquele capítulo, você terminou a história inteira. E você contou o que você tinha para contar, né? Acho que é isso que é mais gostoso. Em especial, Lia, essa FIC teve alguma coisa de diferente que foi de desafio para você? Até porque uma das propostas da 12 Cosmos é você escrever alguma coisa que esteja fora do seu escopo. Então, eu queria saber se teve algum desafio para você. O objetivo principal da fanfic era focar nesse sentimento mais melancólico. Então, eu tentei calcular a melancolia cada partezinha da história, e foi nisso que eu tentei transformar até a ambientação, né, o lar dos dois, em algo que remetesse mais a um sentimento mais fechado. Então, eu criei, né, esse ambiente com base nos sentimentos dos dois, porque a descrição é a partir de viver num lugar que não tem cor, que sempre está muito arrumado, e mesmo que a gente enxergue, né, a organização como algo bom, toda essa perfeição, em vez de acolher o de mim, muitas das vezes asfixiava ele. Então, a parte assim que eu tentei me desafiar era tentar criar todo o universo com base num sentimento só. Muito legal. Muito bacana. Muito bacana mesmo. mesmo. Bom, então vamos partir para o momento jabá, né? Momento aqui que você fala do que você está fazendo. Você pode falar do que já está publicado, do que você já fez, do que você está fazendo, dos seus projetos. Pode compartilhar aí para que o pessoal saiba um pouquinho mais do que é a Lia enquanto fanfiqueira. Atualmente eu tô tentando sair um pouquinho da minha zona de conforto e me desafiando a desenvolver um mistério. É um projeto maior, né? É um projeto de long fic. E provavelmente ele chegue até uns 8 capítulos mais extensos. E a minha intenção dessa vez é provocar estranheza. Então vou tentar fugir um pouquinho do fluff quando eu publicar o meu próximo projeto. E do que você já tem publicado, o que você conta pra gente? Eu gosto muito de escrever
o amor como um sentimento mais poético. E nas minhas histórias eu tento focar bastante nisso. Então, é sempre voltado a algo mais fofo, né, de fato, que busca dar aquele quentinho no coração. Ah, é legal, legal. Eu sei que você também tem, mas isso é porque eu sou futriqueira mesmo. Você tem algumas histórias que são em formato tipo que de carta, né? Isso. Foi a minha primeira fanfic. E, assim, a gente começa a escrever, quando a gente pega a prática, né, a gente acha muitas partes em que poderiam ser melhoradas. Então, Coletânea de Cartas Enviáveis ao Meu Amor é uma reescrita que eu ainda não consegui concluir, mas que provavelmente logo eu vou terminar ela também. Mas isso que é legal, porque eu acho que a questão do escritor também tem muito disso, de evolução, né? Talvez daqui a 5, 10 anos você vai pegar esse mesmo texto e falar, não, poderia ser de outro jeito, e aí você reescreve de novo, porque a gente vai, tipo... vai mudando as coisas, eu acho isso muito massa. Sim, definitivamente é muito legal. E é muito legal eu queria fazer isso com as minhas fanfics, mas eu acho as minhas fanfics da minha adolescência muito cringe. Mas é verdade, eu tenho muita vergonha alheia das minhas fanfics. Acontece com todos nós. Uhum. Faz parte. Mas que bom que, assim, você esteja desenvolvendo algo fora da sua zona de conforto. Eu acho que é extremamente válido, né, assim, que você esteja se propondo, né, uma nova tentativa, né, a um novo contexto. Acho que a gente enquanto escritor cresce muito quando a gente faz isso, mas eu acho que também não só a gente cresce, como, bom, toda a literatura que envolve, né, as fanfics vai crescer também. Então acho que você tem grandes adendos aí para fazer, né, pro fandom. E tendo em vista do que a gente leu aqui, com certeza vai ser uma história incrível que a galera vai amar, né? E é isso, assim, foi muito, muito, muito legal te receber aqui, Lia. É com um prazer enorme que a gente tá encerrando o episódio de hoje, né? Com essa oportunidade de ler uma fanfic tão bonita, tão poética, songfic do jeito que eu amo, e recebendo a Lia aqui. Então, Lia, muito, muito obrigada pela sua participação. Muito obrigada a vocês pela oportunidade de poder, né, dar esse espaço para a gente falar um pouquinho sobre o nosso trabalho, que muitas das vezes não é bem visto, né? Então, sou eu que eu tenho que agradecer, viu? Muito obrigada. Deixa pra gente também as suas redes sociais, para onde o pessoal pode te encontrar, além do Wattpad. Podem me encontrar no Twitter, meu @é adesbydin, e por lá eu costumo postar alguns spoilers do que eu tô desenvolvendo também. Ok. E no Wattpad é Autumn SJJN. Isso. Autumn de outono em inglês. Muito chique. É claro que todos os links estarão na descrição deste episódio. E também a gente quer saber o que você achou, ouvinte. Por isso, corram e contem pra gente o que vocês acharam da nossa #ArmCast lá no Twitter e também no Instagram, na publicação da semana. Exatamente. Essa semana a gente teve um comentário da @domacars1, que é a Zuzi, que tá sempre por aqui agora, nossa mais nova ouvinte, né? Ela falou: meus meninos não tem chulé não, tá? Me pocando de rir aqui, amando a temática do último episódio, né? Que a gente deu uma zoadinha aí, que a gente de vez em quando fala que os meninos têm chulé pra gente não ficar apaixonado demais e achar que eles são perfeitos. Verdade.
Obrigada, Zuzi, pelo comentário. Espero que você esteja gostando da nossa temporada especial de One Shots. Queria também deixar aqui os comentários da Aura Ethereal, que mandou os seus comentários reagindo, né, às vozes da Amanda. Ai, que emoção ouvir as meninas elogiando Selene em 6.23. Eu estava na hora em que a Mandy deu à luz a essa fic, segurei na mão dela e dei muito amor. Então, as amigas se apoiando aqui, muito legal também. E um último shout-out, um beijo para a Gaia, né? Que é a pessoa que idealizou o projeto do Dose Cosmos e que também está caminhando para a profissionalização dos textos dela também, né? Então, parabéns, Gaia, por este novo passo, por esse passo a mais na sua carreira de escritora. Sim, a gente está muito feliz de ser mais uma autora, né? Que mesmo que ela não tenha passado aqui com a história dela, mas ela já passou aqui no podcast várias vezes, é mais uma autora que passou aqui pelo podcast que vai publicar, né? Além da Kelly, que o Cherry já está à venda, tá, pessoal? Para quem quiser procurar aí. E da Mel, que é autora de Croc, que também vai sair agora no meio do ano. Então, assim, muito orgulho, né, de ver esses trabalhos tão legais tomando uma forma profissional, né? Como a gente sempre fala, a fanfic não é uma literatura menor. Tanto não é menor que tá aí, né, a prova. Várias histórias se tornando histórias publicadas por editoras. Então, isso é muito legal, a gente fica muito orgulhosa, né? Então, falando aqui do podcast, não esquece de seguir a gente, né, nas nossas redes sociais, @ArmyFixPodcast, no Twitter, no Instagram, no TikTok, dá um toque na gente lá. Eu tô sempre no Twitter, a Randy tá sempre no Instagram, as duas um pouco perdidas no TikTok, né? Mas a gente tá sempre online aí e muito a fim de bater papo sobre fanfic com vocês. Sigam também a autora, como eu já falei, Autumn, AUTUMNSJJN, no Wattpad, né? E a Diz, com 2 S, by Jean, no Twitter. E é isso, gente. Muito obrigada. É isso aí. Semana que vem estaremos de volta com mais um Armycast para vocês. Até lá. Um beijo. Até lá, beijo. Lia, pode dar tchau também. Tchau! Beijo, gente. Obrigada.